Fala, meu querido. Chegamos aqui na nossa quinta questão da nossa FUVEST 2021, prova de segunda fase, questão aí que nos fala sobre tanto forças magnéticas, né? Conceito aí bem estudado no terceiro ano, como também falamos um pouquinho sobre a segunda lei de Ohms, né? Então, a gente, segunda lei de Ohm, né? Não no plural, mas que a gente possa aí estudar esse exercício bem passo a passo, não é dos mais difíceis, se você tem um conceito básico, você consegue responder, mas ele envolve, a FUVEST tem essa singularidade nela de conseguir pegar um exercício que parece ser de um único tema e conseguir associar a outro. Isso é bem legal, né? Vamos ver isso aqui, ó. Cada vez mais os motores elétricos fazem parte do nosso cotidiano, inclusive com as perspectivas de seu uso em veículos elétricos. A figura ilustra o funcionamento de um motor elétrico DC simples. Aqui de se DC, né, corrente direta ou corrente contínua, aquele motorzinho mais simples que você tem. Um fio de cobre com secção de área de 0,01 milímetro, essa informação aqui já é importante, né? Porque já nos dá um valor aí para a gente utilizar. É enrolado em forma de espiras retangulares. Cuidado que não é aquela espira circular, né? Que a gente tem já sabe como calcula o campo magnético, né? E a gente vai ver que tem um campo magnético aqui. E sim que a gente tem uma espira retangular de lado 5 centímetros, esse lado aqui de 5 centímetros, vamos marcar essa informação, vamos falar que esse lado L aqui vale 5 centímetros e que o lado W aqui vale 2 centímetros. Tá bom, então esses pedacinhos aqui, esse vale 2 e o 4 também vale 2 e aqui vale 5 e 5. O conjunto é fixado a um rotor apoiado por colunas, de modo que esteja livre para girar em torno do eixo do rotor. Então, isso aqui fica girando, e aí conforme fica girando, acaba se criando um campo magnético aqui nele. Enfim, aqui tranquilo, sem problemas na hora do nosso entendimento. O conjunto é colocado entre dois ímãs permanentes que geram um campo magnético de 0,1 teslas. Ok, então aqui nós temos essa situação. A corrente elétrica percorre a espira quando seus terminais fazem contato com as escovas, entre aspas, e condutoras conectadas a uma bateria de 9 volts. Então, você ligou uma bateria de 9 volts a esse sistema e que, por consequência, isso aqui vai gerar uma corrente. Essa espira ela é formada por cobre, né? Que é contato, esse material aqui é de cobre, fios de cobre, esse aqui é um fiozinho de cobre, está marcado aqui. Então, se eu ligar essa bateria, nesse fio de cobre, vai passar uma corrente por ela, aí pela lei de Ohm. Considere que durante todo o contato, o campo magnético está em paralelo com o lado mais curto da espira, como mostrado na figura. Então, o campo magnético está aqui, sai do norte e vai para o sul, nessa direção do campo, e aqui nesse ponto está assim. Beleza. Ok. Calcule a resistência elétrica de uma única espira. Então, como é que a gente poderia encontrar essa resistência? Bom, para calcular resistência, talvez o aluno deve pensar assim, o jeito mais simples de a gente calcular resistência é fazendo a lei de Ohm. O RI, a gente tem o U, mas não tem o I. Em nenhum momento ele nos deu o I. Porém, ele me deu a seção de área, deu os comprimentos deles, e aí a gente lembra da segunda lei de Ohm, a lei da rola. Ó, esse daqui que é a equação que a gente usa para encontrar a resistência de um corpo a temperatura constante, né? Depois vale a pena, se você não estudou isso, cuidado com essa lei, que isso é importante, que a resistência aqui muda de acordo com a temperatura. Mas como ele está falando aqui, não falou nada de mudança de temperatura, é só usar essa equação. Ele nos fala da resistividade elétrica do cobre, ó. Então isso aqui já é dado, então 1,7 vezes 10 a menos 6. Isso já é importante na hora da nossa resolução, mas veja, eu sempre gosto de analisar as respostas a partir das unidades que ele nos deu. E aqui ele falou para mim que a unidade padrão é ohm vezes centímetros. Isso significa que eu preciso que a área dele seja em centímetros quadrados e que o comprimento seja em centímetros. E nós não temos isso. Nós temos um problema aqui, que é 1 milímetro quadrado. Aqui o comprimento está certo, está em centímetros, então tudo bem. Por quê, né? Quando a gente monta isso, a nossa relação aqui de ρ vezes L sobre A, se eu tiver um ρ aqui nessa unidade de ohm vezes centímetros, e tiver
um comprimento em centímetros e uma área em centímetros quadrados, isso aqui corta e aí eu encontro uma resistência em ohms. Então, é muito importante, assim como também a gente fala sobre calor específico, né? Vale a pena sempre fazer essa análise dimensional para responder as questões corretamente, né? Bom, então o comprimento dessa espira, a gente sabe que, ó, ele pede para que você despreze os comprimentos dos terminais, esse pedacinho aqui, não precisa contar. Então a gente vai ter um valor nessa espira de 5 centímetros mais 2 mais 5 mais 2. Então, pediu para desprezar, então a gente imagina que isso aqui seja fechado. Então a gente vai ter de valor de comprimento 14 centímetros. Então está em centímetros, ótimo. Agora a gente precisa fazer a conversão de centímetro quadrado de milímetro quadrado para centímetro quadrado. E aí vale a nossa lembrança de que, sempre que eu gosto de usar a ideia de que 1 centímetro é equivalente a 10 milímetros. Isso é importante saber. Se eu tenho essa relação, basta a gente elevar ao quadrado, né, que a gente quer. Então, que eu digo que 1 ao quadrado é 1 centímetro quadrado é equivalente a 100 milímetros quadrados. Isso é muito importante. Agora, quando a gente tem essa lógica, eu quero saber de 0,01. Vamos colocar em base 10? 10 elevado a menos 2 milímetros quadrados é equivalente a x centímetro quadrado. Tudo bem? Então, isso aqui eu transformei para 10 elevado a menos 2. Esse x, então, vai ser igual a 10 elevado a menos 2 dividido por 100, que é 10 ao quadrado, né? Ou seja, eu vou ter essa transformação em 1 vezes 10 a menos 4 centímetros quadrados. Muito bem. Então, qual que é o valor da minha área aqui, né? O valor da minha área é de 1 vezes 10 a menos 4 centímetros quadrados. Resolvendo essa conta aqui, esse R, a gente vai encontrar um valor de, ó, se eu fizer 1,7 vezes 14, vai dar 23,8. E o 10 a menos 6, quando eu passo o 10 a menos 4 para cima, eu mantenho a base e aqui eu troco o expoente, né? Então fica 10 elevado a menos 6 mais 4, menos 2. Ou seja, a minha resistência aqui dele é de 0,238. Eu vou aproximar para 0,24 ohms. Então essa é a primeira resposta que nós queremos, que é a resistência do meu fio de cobre aqui a partir das informações que ele nos deu. Né? Isso já nos dá um alento aí da primeira resposta. Deixa eu puxar aqui para a gente não misturar, né? Vamos colocar aqui um tracinho para a gente não invadir a área do outro. Muito bem, então no item A a gente já eliminou o valor da nossa resistência. Tranquilo. Uma única espira, é um fiozinho só. Agora, o que ele quer na segunda, né? Calcular a corrente do fio. Bom, mas veja, considere a situação em que o fio é enrolado em 10 espiras e os terminais dos fios estão em contatos com as escovas. Ou seja, ele fez aqui, ele tornou isso como se fosse uma bobina. Você vai fazendo 10 espiras, enrolando uma na outra, e aí você vai ter uma resistência, que é importante você saber. Opa, vou usar aqui o caneta, né? Agora a gente tem em relação ao tamanho, em relação à área nada vai mudar. Em relação à resistividade também nada vai mudar. Porém, em relação ao comprimento do fio, a gente vai ter uma resistência, vamos chamar de R10, assim, ó. Essa resistência do R10, das 10 esferas enroladas, vai ser 10 vezes maior, igual a 10 vezes maior a resistência R que a gente acabou de encontrar. Por quê? Porque o tamanho dele vai aumentar em 10 vezes, o comprimento dele vai aumentar em 10 vezes. Então, essa resistência R10 passa a ser aqui de 10 vezes 0,24, 10 vezes 0,24, o que eu encontro em 2,4 ohms. Então, a nova resistência dessas 10 espiras enroladas aqui no fio, montadas, né, encontra uma resistência de 10 ohms. Só que aí eu liguei nessa resistência de 2,4 uma bateria de 9 volts. E aí, para a gente encontrar a corrente, a gente usa o RI. Olha que simples, né? E aí, se eu tenho uma DDP de 9
e uma resistência de 2,4, a gente consegue fazer a divisão de 9 por 2,4, a gente vai achar um I. Como a gente fez uma aproximação aqui, né, para 0,24, que era 0,238, esse I aqui também vai ser aproximado. Usando a mesma lógica, né, a gente vai montar em aproximadamente, o resultado disso dá 0,375. 3, não, 3, aliás, né, dividido a 3,75 amperes. Essa é a corrente que vai passar aí por essas 10 espiras que a gente tem montado aqui no nosso sistema. Então, você passou por eles, você fez 10 voltas aqui, né? 10 voltas neles, aumenta em 10 vezes a resistência desse fio. A relação entre comprimento e resistência é diretamente proporcional. E a área da espira e a resistividade dela, que é o mesmo material, continua igual, então nada muda. Bom, ok, eu vou iniciar aqui a parte do C e finalizo depois com uma outra página. Calcule o módulo da força magnética exercida nos segmentos 1, 2, 3 e 4, mostrado na figura. O que nós temos aqui? Nós temos 1, 2, 3 e 4. O que a gente vai encontrar nessa situação vou até fazer aqui colocar aqui de preto. Ó. Uma das coisas que você precisa saber é que o sentido do campo magnético é para cá. Esse é o sentido que a gente usa para o campo magnético, que ele vai na direção norte para o sul. Isso, o aluno que teve aí o estudo sobre campo magnético sabe que a orientação dele em polo negativo, polo norte e polo sul sempre vai do norte para o sul. E aí o que acontece? Para a gente para a gente calcular a força magnética em fios, lembra que a gente usava fórmula do fio, fórmula do fio, né? Ou que a gente tem quando a gente tem fio, a gente usa a fórmula do Bill. A força magnética é o Bill seno de θ. Aqui eu tenho duas situações. O que eu preciso relacionar? A corrente e o campo com esse ângulo. Nesses tem dois casos aqui em que o ângulo é zero. Então, quando o seno dele for zero, o ângulo entre a corrente e o campo forem zero, ou seja, eles tiverem a mesma direção do que o campo magnético, a corrente tiver a mesma direção do campo magnético, a sua força magnética é zero. Então, a gente pode montar isso daqui para os casos do fio nos segmentos 2 e 4, nos segmentos 2 e 4, segmentos 2 e 4, a gente tem uma força magnética dele que vale zero. A força magnética dele vale zero. E por que eu posso dizer que nessas duas situações ele vale zero? Porque eles têm a mesma direção entre a corrente, aqui, ó, vamos até desenhar aqui, ó, a corrente dele, ela vai ter uma direção em um sentido, vai ser para cá, corrente para cá, vamos fazer um pouquinho maior, ó. Então a gente faz essa corrente aqui um pouquinho maior para cá, e ela vai ter esse sentido, enquanto no outro ela vai ter esse sentido aqui. E comparando tanto um quanto o outro, esses campos magnéticos e o campo magnético e a corrente estando no mesmo sentido, ou no sentido oposto, mas na mesma direção, ele tem um ângulo de 0 ou de 180. E aí, nesses dois casos, a força magnética deve ser zero, porque esse valor aqui vai ser zero. Agora, para as situações de 1 e 3, aí a gente vai ter o valor. Daí eles vão formar 90 graus, né? Aí a gente vai ter o valor para 90, o seno de 90 vai valer aí 1, e aí você substitui na fórmula e encontra o valor da força magnética. Mas a gente vai fazer ali no espacinho, vou apagar essa parte aqui e vai continuar esse exercício. Bora continuar então, finalizando aqui o item C, né? A gente já falou nesse primeiro momento que os segmentos, vamos colocar aqui, ó, os segmentos. Eu vou colocar, segmentos, que a gente tem os segmentos 1,
o 2, o 3 e o 4. A gente já descobriu que no 2 e no 4, aqui, a gente tem uma força magnética zero, né? Porque a corrente e o campo magnético têm a mesma direção, e quando acontece isso, a força magnética dele é nula. Porém, aqui quando a gente tem nas duas situações A1 e A3, a força magnética, que é o Bill seno de θ, né? Quando tem fio, a fórmula do Bill, a gente tem os tamanhos aqui, os comprimentos deles, né? A gente quer, para essa condição, onde a gente tem as 10 espiras, tá? Agora, nesses itens B e C, são a condição para termos 10 espiras. É como se a gente tivesse 10 fios aqui, né? Então, vão ser 10 vezes o valor aqui desse campo magnético, que é quanto? Ele falou para a gente que é 0,1 Tesla. Então, coloque lá, 0,1. A corrente dele, a gente acabou de encontrar aqui como 3,75. A gente encontrou esse valor. E o comprimento desses fios são 5 centímetros, né? 5 centímetros a gente tem que transformar agora tudo para metro, né? A gente está usando força magnética, a unidade que a gente usa é em newtons, e Newton usa o sistema internacional. Então, 5 centímetros a gente vai ter que fazer com que isso aqui vire 0,05. Só que o seno aqui entre o ângulo entre a corrente, vamos colocar a direção da corrente, ó, vou até marcar aqui, a direção dessa corrente agora, ó, tanto aqui, tá indo para cá, quanto para cá, ela está obedecendo aí um ângulo de 90 graus. Ó. O campo está indo para cá e formando 90 graus com eles. A gente tem o seno de 90, né? Então, o seno de 90 aqui, vou marcar esse valor, seno agora é o ângulo de 90, tá? Que é o ângulo de 90 graus. E o ângulo de 90, o seno vale 1. Bom, fazendo essa força magnética, a gente encontra 10 vezes 0,1 dá 1. 3,75 vezes 0,05, se você fizer essa conta, o valor aproximado que a gente vai encontrar é 0,19 newtons. Então, esse é o valor da força, aproximadamente, da força magnética existente aí na situação que a gente indica como 1 e 3. Né? Então, essa força magnética aqui, o valor dela nas duas situações é 0,19 newtons. E aqui também a força magnética na situação 3, 0,19 newtons. É isso que promove esse movimento. Né? Se a gente fizer a regrinha da mão esquerda aqui, você vai verificar que isso aqui começa a girar, porque a força vai para um lado e para uma direção, a outra força vai para outro lado, e isso promove esse movimento dessa espira aqui. Lembrando que, justificando esse valor de 10, né, que a gente está considerando a situação onde esse fio é enrolado em 10 espiras. A gente poderia até encontrar o valor para 1, a espira, faria só essa parte aqui, e aí multiplicaria por 10. Mas enfim, aí você já pode multiplicar aqui por 10, porque são 10 fios que a gente tem aqui nesse valor. Combinado? Espero que você tenha entendido. Como eu te disse, não é um exercício muito difícil, desde que você entenda o que está sendo perguntado e também saiba o conceito que foi apresentado aqui. Espero ter te ajudado. Qualquer dúvida, mande uma mensagem aqui no nosso chat para eu poder te ajudar também nesse mais um exercício que a gente fez por aqui. Valeu, gente. Mais uma feita. Falta só a última questão que queremos resolver agora.